O meu nome é James Michael McConnell, tenho 46 anos, e a 23 de setembro de 2024, morri durante 11 minutos à porta da escola primária Lincoln, em Chicago. Eu tinha sido polícia durante mais de 20 anos, patrulhando as mesmas ruas violentas, vendo as mesmas famílias desfeitas, prendendo os mesmos miúdos que cresciam sem pais. Mas nada em 2 décadas de trabalho policial me preparou para o que vi no dia em que passei para o outro lado. Tenho trabalhado no lado sul desde 2004, território de gangues, esquinas de tráfico de droga, lugares onde os tiros são ruído de fundo e a fita amarela marca mais uma vida perdida. O meu parceiro Rodrigues costumava brincar que nós estávamos apenas a limpar a porcaria, nunca a estancar a hemorragia. Após o meu divórcio há 3 anos, quando a Sara já não aguentava os pesadelos e a bebida, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Era mais fácil do que lidar com o vazio em casa. Aquela terça-feira de manhã começou como qualquer outra: café às 5 horas, reunião às 6 eu, patrulha às 7 eu. Rodrigues estava a queixar-se da sua filha adolescente, que andava a namorar com um miúdo com tatuagens na cara, quando a chamada chegou. Tiros, escola primária, Lincoln, Tricenegara e King Drive. Suspeito armado, no recinto escolar. O meu sangue gelou. Não outra escola, não as crianças. Estávamos a 6 quarteirões de distância quando ouvimos mais tiros pelo rádio. Rodrigues ligou a sirene e senti aquele nó familiar no estômago, aquele que se tem quando se sabe que se está a correr para algo que nos vai assombrar para sempre. Chegamos ao caos, professores a gritar, crianças a chorar, pais a correr em pânico para o edifício. O atirador, mais tarde identificado como Marcus Williams, 19 anos, desempregado, zangado com o mundo, estava no parque infantil atrás da escola. Eu podia vê-lo, através da vedação de arame, a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado, com uma espingarda de assalto nas mãos. James, esperamos pelos reforços, disse Rodrigues, mas eu já estava a passar por aquela vedação. Eu podia ver uma menina, talvez de 7 anos, a encolher-se atrás de um baloiço. Tinha tranças e uma mochila rosa. Ela fez-me lembrar a minha sobrinha Emma. Não vou deixar que ele faça mal àquelas crianças. Eu disse a Rodrigues enquanto me dirigia para o portão. Os segundos seguintes desenrolaram-se em câmara lenta. Gritei para Williams largar aí a arma. Ele virou-se para mim, levantou a espingarda, viu o clarão do cano antes de ouvir o som. A bala atingiu-me no centro do corpo, perfurando o meu colete como se fosse papel. O impacto atirou-me para trás, para o asfalto. Lembro-me do gosto de sangue na minha boca. Lembro-me de Rodrigues a gritar o meu nome, as mãos dele a pressionar o meu peito, a tentar estancar a hemorragia. Lembro-me do som das sirenes a aproximar-se e a afastar-se ao mesmo tempo. Depois, tudo ficou escuro. Mas depois a consciência. Eu estava a 6 metros de distância, a ver Rodrigues a fazer CPR a alguém que lentamente percebi que era eu. O meu uniforme estava ensopado em sangue, o meu rosto cinzento como cimento. Rodrigues estava a chorar, algo que nunca tinha visto em 15 anos de parceria. Anda lá, Jimmy. Ele continuava a dizer, não morras em mim, não me deixes aqui sozinho. Mas eu não sentia dor, nem medo. Apenas esta leveza incrível, como se um peso que eu tinha carregado durante 20 anos tivesse sido subitamente retirado dos meus ombros. Foi aí que tudo mudou. O parque infantil, a escola, até Rodrigues, desapareceram. E dei por mim de pé no que só consigo descrever como um vasto campo de perfeita quietude. O próprio ar parecia vivo de paz. Não a ausência de violência, mas a presença de algo tão puro que a violência não podia existir no mesmo espaço. Então eu vi. O Jesus vinha a andar na minha direção por aquele campo, e ele não era nada como as imagens gentis da escola dominical. Ele era poderoso, substancial
irradiando uma autoridade que fazia os meus 20 anos de treino policial parecerem o jardim de infância. Os seus olhos eram como fogo, não um fogo destrutivo, mas o tipo que queima tudo o que é falso e deixa apenas a verdade. Quando ele pronunciou o meu nome, James, soou como se me conhecesse antes de eu nascer, como se tivesse esperado toda a minha vida por esta conversa. Senhor, consegui dizer, e aquela palavra saiu de mim como se estivesse presa por décadas. Tens estado a combater a guerra errada, disse ele gentilmente. Tens estado a tratar os sintomas, enquanto a doença se espalha. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, a cena à nossa volta mudou. Estávamos de pé no que parecia uma colina alta, mas em vez de olhar para Chicago, eu estava a olhar para a própria América. Não um mapa, mas a realidade espiritual da nação. O que eu vi fez o meu treino policial ativar-se imediatamente. Isto era uma cena de crime. O país estava coberto por uma escuridão espessa e oleosa que se movia como fumo, mas parecia ódio. Agarrou-se às cidades, envolveu edifícios governamentais, infiltrou-se em escolas e casas, e até igrejas. Onde era mais densa, eu podia ver os sintomas. Eu tinha estado a prender pessoas por violência, vício, desespero, raiva. É isto que tens combatido, disse Jesus. Mas tens estado a tentar prender a escuridão em vez de acender a luz. Ele apontou para diferentes áreas do mapa espiritual. Olha mais de perto. Concentrei-me em Chicago, a minha cidade, e pude ver tudo com novos olhos. Os territórios de gangues não eram apenas sobre drogas e dinheiro, eram sobre rapazes sem pai, à procura de pertença nos lugares errados. As chamadas de violência doméstica não eram apenas sobre raiva, eram sobre homens que nunca tinham aprendido o que significava ser um homem. As overdoses não eram apenas sobre vício, eram sobre pessoas a tentar entorpecer a dor espiritual com soluções químicas. Cada prisão que fizeste, disse Jesus, cada relatório que preencheste, cada cena de crime em que trabalhaste, estavas a ver o fruto de uma árvore, cujas raízes não conseguias alcançar. Então ele mostrou-me algo que me partiu o coração. Eu vi-me ao longo dos anos a tornar-me mais duro, mais cínico, mais convencido de que as pessoas não podiam mudar. Eu vi as vezes em que tinha descartado adolescentes como criminosos de carreira, as vezes em que tinha parado de tentar ajudar e apenas começado a processar prisões. Eu vi como o trabalho tinha lentamente matado a compaixão com que eu tinha começado. Tornaste-te parte do sistema, disse Jesus, não a condenar, mas a explicar. Deixaste de acreditar na redenção. A cena mudou, e eu estava a olhar para a América novamente, mas desta vez eu podia ver o que estava a acontecer. Ondas de abalo, como terremotos no reino espiritual, a rolar por toda a nação. A primeira onda era a divisão, não apenas política, mas mais profunda, famílias a separar-se, comunidades a virar-se umas contra as outras, pessoas a escolher lados, em vez de escolher a verdade. Eu vi cidades a arder, não apenas de tumultos, mas do ódio que as consumiria por dentro. A segunda onda foi o colapso econômico. Eu observei, enquanto os sistemas em que as pessoas confiavam, bancos, governos, corporações, desmoronavam como casas construídas na areia. Mas não foi apenas financeiro. Foi o colapso de tudo, em que as pessoas tinham depositado a sua fé, além de Deus. A terceira onda foi a mais difícil de observar. Foi uma invasão, não de exércitos estrangeiros, mas de forças espirituais, que tinham sido autorizadas a criar raízes nos corações dos americanos. Eu vi violência, como nunca tinha visto na minha carreira. Anarquia que faria os meus piores dias no lado sul parecerem protestos pacíficos. Quando é que isto vai acontecer? Perguntei, temendo a resposta. Já está a começar, disse Jesus tristemente. As divisões que vês, o desespero, a violência, estas são as dores de parto. Mas observa,
A cena mudou novamente, e no meio de toda aquela escuridão, comecei a ver pontos de luz, pequenos no início, mas a ficar mais brilhantes. Estes não estavam em igrejas ou edifícios governamentais. Estavam em casas, em prisões, em esquinas de rua, em quartos de hospital, pessoas de joelhos a clamar a Deus, não com palavras religiosas, mas com corações desesperados. Enquanto observava, estas luzes começaram a ligar-se, formando redes de oração, que pareciam fios dourados a estender-se por todo o país. E onde quer que estas redes de oração fossem mais fortes, a escuridão começou a recuar. Este é o verdadeiro trabalho policial, disse Jesus. Esta é a guerra para a qual nasceste para lutar, não com algemas e armas, mas com oração e verdade. Eu vi ex-membros de gangues a liderar reuniões de oração nos mesmos bairros onde costumavam vender drogas. Eu vi polícias a impor as mãos sobre suspeitos e a orar por eles, em vez de apenas os prender. Eu vi juízes a chorar enquanto ofereciam redenção, em vez de apenas punição. Mas como? Perguntei. Como combatemos algo tão grande? Jesus virou-se para me olhar diretamente nos olhos. Da mesma forma que sempre combateste o crime, James. Um caso de cada vez, uma pessoa de cada vez, uma oração de cada vez. Ele mostrou-me mais uma visão. 2 é 9. Uma enorme multidão de pessoas de todas as origens, todas as raças, todos os níveis econômicos, todos unidos em oração pela América. Eles não estavam a orar por vitória política ou prosperidade econômica. Estavam a orar pela misericórdia de Deus, para que os corações fossem mudados, para que a escuridão espiritual fosse afastada pela luz da verdade. A aplicação da lei não pode salvar a América, disse Jesus. Só a verdade pode, e eu sou a verdade. Senti-me a ser puxado de volta daquele lugar de paz perfeita, de volta para o som das sirenes, e a voz de Rodrigues a chamar o meu nome. A última coisa que ouvi foi Jesus a dizer: diz-lhes, James, diz-lhes que o verdadeiro crime é uma nação que esqueceu o seu Deus. Diz-lhes que a esperança tem um nome, e não está em nenhum tribunal ou esquadra de polícia, está em mim. Eu voltei à vida naquele parque infantil. As lágrimas de Rodrigues a cair-me no rosto. O paramédico disse que era impossível. Eu tinha estado clinicamente morto durante 11 minutos. Meu coração tinha parado completamente. O meu cérebro sem oxigênio. Mas aqui estava eu, não apenas vivo, mas completamente curado. A ferida de bala ainda lá estava, mas algo mais profundo tinha sido restaurado. As primeiras palavras que saíram da minha boca foram: conseguimos apanhar a menina? Ela está segura, disse Rodrigues, a chorar e a rir ao mesmo tempo. Jimmy, tu morreste, meu. Tu tinhas ido embora. Eu não tinha ido embora, disse-lhe. Eu estava a receber novas ordens. Os médicos do Christ Medical Center não conseguiam explicar. A doutora Patricia Walsh, que tinha sido médica de emergência durante 25 anos, continuava a abanar a cabeça enquanto olhava para os meus resultados dos exames. Agente McConnell, disse ela, o senhor deveria ter danos cerebrais graves. O seu coração parou durante 11 minutos, mas as suas funções cognitivas estão perfeitas. É medicamente impossível, mas eu sabia que não era médico. Era milagroso. A notícia espalhou-se rapidamente pelo departamento. Os meus colegas vieram visitar-me, esperando encontrar-me traumatizado ou desfeito. Em vez disso, encontraram algo que os deixou desconfortáveis. Eu estava diferente, fundamentalmente, inequivocamente diferente. O capitão Williams, o meu supervisor durante 8 anos, foi o primeiro a confrontar-me sobre isso. McConnell, disse ele durante a sua visita ao hospital, os rapazes estão a falar. Dizem que mudaste, algum tipo de experiência religiosa. Olhei para este homem que me tinha visto no meu pior,
bêbado, zangado, divorciado, amargurado. E eu sabia que tinha de lhe dizer a verdade. Capitão, eu disse, eu encontrei Jesus e ele mostrou-me que temos estado a combater a guerra errada. A sua expressão mudou de preocupação para ceticismo. James, tiveste uma lesão cerebral traumática. Estas visões, estas experiências religiosas, o psicólogo do departamento diz que são comuns em traumas de quase morte. Eu sabia que dirias isso, respondi. Mas isto não foi trauma, capitão. Isto foi verdade. E tudo o que eu vi já estava a acontecer na nossa cidade. Ele saiu naquele dia recomendando que eu visse o conselheiro do departamento e tirasse uma licença prolongada. Mas eu já estava a planear regressar ao trabalho, apenas não ao mesmo tipo de trabalho. No meu primeiro dia de volta à patrulha, Rodrigues percebeu que algo tinha mudado. Jimmy, disse ele, enquanto conduzíamos pelo nosso território habitual. Estás diferente. Olhas para estas ruas de forma diferente. Olhas para as pessoas de forma diferente. Ele estava certo. Onde eu costumava ver criminosos de carreira e casos sem esperança, agora via pessoas quebradas a precisar de redenção. Onde eu costumava ver problemas para gerir, agora via almas para serem salvas. A nossa primeira chamada, naquele dia, foi uma situação de violência doméstica. Marido a bater na mulher. Os vizinhos reportaram. O procedimento padrão era prender o marido, recolher depoimentos, preencher a papelada. Mas quando olhei para Marcus Johnson, 28 anos, desempregado, a cheirar a álcool e a arrependimento, não vi um agressor. Eu vi um rapaz sem pai, que nunca tinha aprendido a ser um homem. Marcus, eu disse depois de o termos separado da mulher. O que é que se passa aqui realmente? Ele pareceu surpreendido. A maioria dos policiais não pergunta. Nós apenas prendemos. Não sei, meu, disse ele, as lágrimas a começar a fluir. Não consigo arranjar trabalho. Os meus filhos não me respeitam. A minha mulher olha para mim como se eu não valesse nada. Eu só fico tão zangado. Rodrigues estava a olhar para mim como se eu tivesse perdido a cabeça, mas eu continuei. Marcos, e se eu te dissesse que havia uma maneira de quebrar este ciclo? E se eu te dissesse que a raiva que sentes não é realmente sobre a tua mulher ou o teu trabalho? É sobre algo mais profundo. No final daquela conversa, em vez de apenas prender Marcos, eu tinha-o ligado a um programa masculino baseado na fé que abordaria as questões reais. A sua mulher concordou em dar-lhe mais uma oportunidade se ele procurasse ajuda. Meses depois, Marcos estava a liderar um grupo de apoio para outros homens a lutar contra a raiva e a violência. Este tornou-se o meu novo padrão. Cada chamada, cada prisão, cada encontro, 2Jó, comecei a procurar a raiz espiritual, em vez de apenas tratar o sintoma. Comecei a levar cartões de visita para igrejas locais, ao lado das minhas citações. Comecei a orar com as pessoas, em vez de apenas as processar. Alguns dos meus colegas pensaram que eu tinha perdido a cabeça. Outros começaram a fazer perguntas. Alguns começaram a juntar-se a mim nesta abordagem diferente ao trabalho policial. A detetive Sarah Martinez foi uma delas. Ela tinha estado a investigar a violência de gangues durante 10 anos e estava exausta de ver os mesmos miúdos a passar pelo sistema. McConnell, disse ela um dia, ouvi falar da tua experiência, aquela coisa religiosa. Olha, eu não sou particularmente religiosa, mas estou farta de prender os mesmos miúdos pelos mesmos crimes e vê-los acabar mortos ou na prisão, se houver outra maneira. Comecei a levá-la comigo em algumas das minhas chamadas, mostrando-lhe como procurar a dimensão espiritual do crime. Em 3 meses, ela tinha iniciado um programa que ligava jovens em risco a mentores de igrejas locais. A taxa de reincidência nos seus casos caiu 60%. O capitão Williams notou as mudanças nas nossas estatísticas de prisões.
O crime no nosso distrito não estava apenas a ser reportado, estava a ser prevenido. McConnell, ele chamou-me ao seu escritório 6 meses após o meu regresso. Eu não entendo o que estás a fazer, mas está a funcionar. A atividade de gangues diminuiu. As chamadas de violência doméstica diminuíram. As prisões por droga diminuíram. Qual é o teu segredo? Estamos a tratar a doença em vez de apenas os sintomas, eu disse-lhe. Estamos a oferecer esperança em vez de apenas castigo. Ele olhou para mim por um longo momento. O que quer que estejas a fazer, continua a fazer e ensina aos outros. Essa conversa levou-me a iniciar sessões de treino para outros agentes, não oficialmente sancionadas pelo departamento, mas toleradas por causa dos resultados. Eu chamei-lhes workshops de policiamento espiritual, ensinando aos colegas agentes como reconhecer as raízes espirituais do comportamento criminoso e ligar as pessoas a soluções baseadas na fé. A resposta foi mista. Alguns agentes abraçaram-no imediatamente. Eles tinham sentido a mesma frustração que eu, vendo as mesmas pessoas a passar pelo sistema sem mudança real. Outros estavam céticos, pensando que eu me tinha tornado uma espécie de fanático religioso. Mas os resultados falavam por si. Os agentes que adotaram estes métodos viram reduções drásticas nas reincidências, melhorias nas relações comunitárias e maior satisfação no trabalho. O detetive Rodrigues, o meu parceiro de longa data, foi um dos convertidos. Jimmy, ele disse-me depois de 1 ano a trabalhar desta forma. Tenho de admitir, pensei que tinhas enlouquecido depois do tiroteio. Mas isto funciona. Estas pessoas já não são apenas números. São seres humanos com almas. O testemunho mais poderoso veio das pessoas que tínhamos ajudado. Marcus Johnson, o caso de violência doméstica do meu primeiro dia de regresso, falou numa das nossas sessões de treino. Agentes que disse ele a uma sala cheia de polícias céticos. Há 1 ano, eu estava a caminho da prisão ou da cova. O agente McConnell não me prendeu apenas. Ele salvou a minha vida ao mostrar-me que havia esperança, que Deus podia mudar-me de dentro para fora. Agora, estou empregado. O meu casamento está curado e estou a ajudar outros homens a encontrar a mesma liberdade. A notícia do nosso programa espalhou-se para além de Chicago. Departamentos de polícia de outras cidades começaram a enviar observadores para aprender os nossos métodos. A comunicação social pegou na história, alguns chamando-a revolucionária, outros chamando-a controversa. Eu não me importava com a atenção, eu importava-me com os resultados. Anos após a minha morte e ressurreição, naquele parque infantil, o nosso distrito tinha se tornado um dos mais seguros em Chicago. Não porque estivéssemos a prender mais pessoas, mas porque estávamos a mudar mais corações. O líder de gangue, que costumava controlar 6 quarteirões, agora é pastor de uma igreja no mesmo bairro. A prostituta, que trabalhava na esquina há 15 anos, agora gere um abrigo para vítimas de tráfico. O traficante de droga que vendia a estudantes do ensino básico agora ensina na escola dominical. Estas não eram apenas modificações de comportamento, eram transformações de alma. Mas o trabalho não foi sem oposição. Alguns ativistas comunitários acusaram-nos de impor a religião. Alguns representantes do sindicato da polícia questionaram se estávamos a exceder a nossa autoridade. Alguns criminosos zangaram-se quando lhes oferecemos Jesus, em vez de apenas os processar através do sistema. Eu não deixei que nada disso me parasse, porque eu tinha visto o que estava a acontecer na América. Eu tinha visto as ondas de abalo que testariam cada fundação em que as pessoas tinham construído as suas vidas. E eu tinha visto que a única coisa forte, o suficiente, para se opor àquela escuridão, era a luz da verdade. A divisão que Jesus me mostrou intensificou-se. As famílias estão a separar-se por causa da política, raça, economia, qualquer coisa
que possa ser usada para separar as pessoas umas das outras. O ódio é mais espesso agora, mais visível, mais violento. A instabilidade econômica está a aumentar. Pessoas que pensavam que os seus empregos, as suas poupanças, os seus investimentos eram seguros, estão a descobrir como tudo pode desaparecer rapidamente. Os sistemas em que confiavam estão a mostrar fissuras. A invasão espiritual está a acelerar. A violência está a tornar-se mais aleatória, mais sem sentido, mais demoníaca. As coisas que vejo nos relatórios policiais agora ter-me-iam chocado há 20 anos, mas estão a tornar-se normais. Mas também tenho visto as redes de oração a crescer. As luzes estão a ficar mais brilhantes. Mais pessoas estão a ajoelhar-se, a clamar a Deus por misericórdia, por cura, por salvação. Igrejas que costumavam focar-se no entretenimento estão a focar-se na intercessão. Crentes que costumavam ficar confortáveis nos seus bancos estão a ir para as ruas para servir. Grupos de oração estão a formar-se em edifícios governamentais, esquadras de polícia, escolas, hospitais. A verdadeira guerra está a ser travada no reino espiritual, e a oração é a nossa arma principal. Já passaram 3 anos desde aquele dia no parque infantil, e sei que o meu verdadeiro trabalho está apenas a começar. Todos os dias que coloco este distintivo, não estou apenas a fazer cumprir a lei, estou a avançar o reino. Cada pessoa que encontro, cada chamada a que respondo, cada prisão que faço, é uma oportunidade para afastar a escuridão e acender a luz. Porque eu morri e voltei com uma mensagem. A aplicação da lei sozinha não pode salvar a América. Só a verdade pode. E o nome dele é Jesus. O distintivo que uso é apenas um símbolo. A verdadeira autoridade vem daquele que me enviou de volta para vos dizer que a esperança tem um nome, a cura tem uma fonte e a redenção tem um preço que já foi pago. O meu nome é James Michael McConnell. Morri num parque infantil em Chicago e voltei para vos dizer que a guerra pela alma da América é real. A escuridão está a avançar, mas a luz é mais forte. E é hora de escolher de que lado estás. O tempo para um cristianismo confortável acabou. O tempo para a guerra espiritual começou. E cada joelho que se dobra, cada coração que se rende, cada oração que se eleva é mais uma vitória na batalha pela alma da nossa nação. O aviso da América não está a chegar. Já cá está. Mas também há esperança. E o nome dele é Jesus.